cada vez mais autoritário depois de escapar do impeachment, o presidente Donald Trump dá indulto para corruptos e roda no teste da democracia. Pouco depois da eleição de Trump, em novembro de 2016, o jornalista Stephen Walt, da revista americana Foreign Policy, fez uma lista de 10 perguntas para testar se o seu presidente é um ditador. Hoje vou examinar os 5 primeiros pontos. O primeiro problema de Trump com a democracia e também do presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil é o esforço sistemático para intimidar os meios de comunicação. Trump desacata jornalistas regularmente, contaminou outros setores do governo americano. O secretário de Estado Mike Pompeo teve um chilique diante de uma pergunta de uma repórter de rádio e excluiu a emissora de uma entrevista coletiva durante uma viagem à Ucrânia. Trump humilha, degrada e intimida jornalistas, chamando-os de inimigos do povo, uma expressão que o ditador Joseph Stalin usava na União Soviética para justificar perseguições, processos forjados e assassinatos políticos. A atual assessora de imprensa da Casa Branca não dá entrevistas e não há sinal de que essa situação vá melhorar. Aqui no Brasil, o relacionamento de Bolsonaro com a imprensa é ainda pior depois que ele insinuou que uma repórter premiadíssima da Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, ofereceu sexo em troca de um furo de reportagem. Nem Trump chegou a tanto, embora ofenda mulheres regularmente. As atitudes dos dois presidentes legitimam os ataques a jornalistas de outros políticos, de países ditatoriais, das matilhas digitais que infestam as redes sociais, ou no caso antissociais, e até de pessoas que podem agredir e matar jornalistas. Não há democracia sem uma imprensa independente, crítica e vigorosa. O ataque à liberdade de imprensa é um ataque à democracia. O segundo teste da democracia é se Trump está querendo criar uma mídia oficial para fazer propaganda do governo. Em 2016, havia boatos de que, se perdesse a eleição, Trump fundaria uma empresa de mídia. Em outubro de 2019, o presidente americano declarou em comício na Flórida que precisava ter sua própria rede de televisão para divulgar notícias verdadeiras, como se as críticas a seu governo fossem sempre mentirosas. Não há sinal de que Trump tenha tomado qualquer iniciativa nesse sentido, nem precisa. A Fox News faz o serviço de propaganda do governo, além de uma grande rede de rádios de extrema-direita, cujo maior exemplo é o radialista Rush Limbaugh, sexista e racista, condecorado por Trump ao vivo durante o discurso sobre o Estado da União. Aqui no Brasil, a TV Record e o SBT se alinharam ao governo. O terceiro teste da democracia é se o presidente está politizando o serviço público, as Forças Armadas e o setor de inteligência, os serviços secretos. Desde que chegou ao poder em janeiro de 2017, que seus assessores começaram a ser investigados, Trump protesta contra a existência de um suposto Estado profundo. A expressão foi criada para descrever a aliança entre Forças Armadas, empresariado e serviços de segurança que existe em regimes ditatoriais como no Egito para minar a democracia, controlando por dentro a estrutura do Estado. No caso do presidente americano, a situação é completamente diferente. Trump investe contra toda instituição que limite, fiscalize e controle seu poder. Chegou a dizer que o artigo 2 da Constituição dos Estados Unidos lhe dá o direito de fazer o que quiser. Falso. Ele não foi eleito para ser rei, nem ditador. Presidentes têm de seguir a lei e não de usar a lei em benefício próprio, como no caso da chantagem ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para investigar o filho do ex-vice-presidente Joe Biden, possível rival na eleição de 3 de novembro, o que está na origem do processo de impeachment. Desde que foi absolvido, Trump se vingou, demitiu o embaixador na União Europeia Gordon Sondland e o coronel Alexander Vindman, assessor do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, especializado em Ucrânia. Ambos depuseram no inquérito do impeachment na Câmara. O quarto teste da democracia é se o presidente está usando serviços secretos contra adversários políticos, o que Richard Nixon fez no escândalo de Watergate. Trump não chegou a tanto, tem uma relação problemática com a Agência Central de Inteligência, a CIA, e a Polícia Federal, o FBI. Trump usou o ex-prefeito de Nova York, Rudy Giuliani, seu advogado particular, para articular manobras e tentar jogar lama em adversários políticos, inclusive mantendo contato com empresários ucranianos corruptos, enquanto alegava estar combatendo a corrupção na Ucrânia.
O quinto teste da democracia é se o presidente usa o poder do Estado para recompensar empresários que o apoiam e punir oponentes. Este problema não é novo no sistema político americano, muito menos no brasileiro, num país em que grupos de interesse, os lobbies, e o financiamento das eleições é privado. Grandes financiadores de campanha têm enorme poder de pressão sobre o governo. Como não tem qualquer escrúpulo, Trump institucionalizou a corrupção, mais ou menos como aconteceu por aqui nos governos do PT, mudando regulamentações para beneficiar empresas privadas. Trump ainda toma medidas que beneficiam suas próprias empresas. É uma corrupção em grande escala, nota o jornalista Adam Serwer, da revista The Atlantic. Mina a democracia, primeiro, ao favorecer empresas que talvez não sejam tão eficientes assim em seus setores de atividade. Em segundo lugar, porque o que interessa aos grandes tubarões não costuma ser bom para o país e o povo em geral. Em terceiro lugar, quando o sistema se torna corrupto, as pessoas passam a acreditar que a única maneira de subir na vida é corrompendo e se corrompendo. Nesta semana, Trump deu indulto ao ex-governador Rod Blagojevich, condenado por tentar vender a vaga aberta no Senado quando Barack Obama foi eleito presidente dos Estados Unidos por $1 milhão. Também indultou o mega especulador Michael Milken, o rei dos papéis podres, no centro financeiro de Nova York. Trump se considera acima da lei e quer o mesmo privilégio para os amigos. A lei é para os inimigos. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook. Muito obrigado.